Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No mundo empresarial, costuma-se dizer que se você quer montar uma péssima equipe de trabalho, um grupo de derrotados, você escolhe somente pessoas maleáveis e fáceis de se liderar. Ao contrário, dizem que quando você quer montar uma equipe de sucesso, você deve escolher pessoas difíceis. Utilize a sua força, porque estas pessoas normalmente têm um forte potencial de liderança. Só que às vezes está aplicado no campo errado. Todos nós sabemos que o próprio Cristo escolheu uma equipe de 12 pessoas nada fácil de se trabalhar. Pelo contrário, uns impulsivos, outros tímidos, outros explosivos, outros com dificuldade de entender os ensinamentos, outros incrédulos. Mas o que fez Jesus? Com seu jeito amoroso e amável, o Mestre modificou o comportamento de cada um deles, dando início ao maior empreendimento de todos os tempos, o cristianismo. Talvez vocês já tenham ouvido palestras do consultor Daniel Godry. Em uma de suas palestras, ele faz uma afirmação de que Jesus escolheu 12 pessoas, aparentemente sem nenhum talento, e fez delas pessoas que modificaram o mundo. E por que isto ocorreu? É evidente que não podemos esquecer da natureza divina de Jesus, mas enquanto homem, ele foi sim o maior líder que já existiu na face da terra. Nós precisamos seguir também este exemplo. Precisamos não só em nossas empresas, em nosso local de trabalho, mas também na comunidade e até em nossa própria família seguir o exemplo de Jesus e reconhecer o grande potencial que está escondido por trás de cada pessoa, inclusive e especialmente nas pessoas que nós muitas vezes rotulamos como pessoas difíceis. Os melhores alunos de uma classe nem sempre são os mais calados e disciplinados. Não raras vezes, os alunos que profissionalmente acabam tendo mais sucesso, que acabam sendo os líderes em suas profissões na comunidade, são exatamente estes alunos que foram considerados pessoas difíceis na escola. Então, meu irmão, use o seu poder de entendimento. Use da inteligência que recebemos como dádiva divina para entender melhor e até transformar as pessoas que vivem ao seu lado. Onde você exercer a sua liderança, seja em casa, seja na empresa que trabalha, saiba que você tem condições de interferir e canalizar comportamentos e a energia das pessoas para o bem e principalmente para o bem comum. Você pode transformar até aquele fofoqueiro num ótimo relações públicas. Deixe-o falar, por que não? Mas tente ensiná-lo a falar a palavra certa, na hora certa e para a pessoa certa. Você pode transformar uma pessoa ambiciosa em um gerente de sucesso. Deixe-o tomar as suas iniciativas, mas purifique sua motivação e seu egocentrismo. Você pode transformar até o vaidoso e o rancoroso, o invejoso. Busque o potencial positivo que possui cada pessoa e você terá à sua volta sempre pessoas e uma equipe de sucesso, uma equipe de líderes. Nós precisamos, meus amigos, portanto, parar de ser seletivos e parar de procurar o que para nós é mais cômodo
em nossos relacionamentos, ou seja, ficarmos procurando nos relacionar somente com as pessoas que comungam integralmente as nossas ideias e enxergando todas as pessoas que de alguma forma nos fazem um contraponto como pessoas difíceis. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 17, abre aspas: os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, e não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Fecham aspas. Com este ensinamento, Jesus nos dá a exata dimensão de nossa missão, indicando que, guardadas as proporções, é claro, nós também com amor, nós também com determinação, precisamos entender que precisamos sair do comodismo e buscarmos as pessoas que necessitam do nosso auxílio, que nem sempre são necessariamente aquelas que seria muito mais prático e mais gostoso e que nós mais gostaríamos de estar junto delas. E falando do potencial positivo das pessoas que julgamos difíceis, tem uma parábola que vale a pena refletirmos sobre ela. É a fábula do porco-espinho, que pode ser até que você já conheça, mas preste atenção e reflita sobre esta parábola. Conta-se que durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo essa situação, resolveram se juntar em grupos. Desta forma, eles se agasalhavam e se protegiam mutuamente do frio rigoroso. Só que eles começaram a enfrentar um problema. Os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos. E, por ironia, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, eles decidiram se afastar novamente uns dos outros. Mas o que voltou a acontecer? Começaram de novo a morrer congelados. Aí os porcos-espinhos precisaram fazer uma escolha. Ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros, ou eles desapareciam da terra, pois iriam morrendo aos poucos e congelados. Mas diz a história que, com muita sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. Para ficar juntos, aquecidos, eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima que um porco-espinho tinha com o outro podia causar, já que o mais importante era ter o calor do outro e se aquecer o suficiente para sobreviver naquele frio rigoroso. E termina a história narrando que assim o grupo de porcos-espinhos sobreviveu. Moral da história: melhor relacionamento não é necessariamente aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele no qual cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar as suas qualidades. Portanto, meu amigo, na sua empresa, no seu trabalho, até na sua família, se você estiver procurando formar uma equipe de liderados que a tudo que você diz dizem amém, cuidado, você pode estar se preparando para a falência. Na vida, nem sempre o melhor é o mais fácil. Não é quando em sua casa todos te obedecem sem questionar, mas muitas vezes é a difícil convivência com os conflitos, normalmente decorrentes do encontro de personalidades diferentes, mesmo que muito próximas. Portanto, trazendo para a liderança, quando todos te obedecem sem questionar, não se iluda pensando que construiu uma grande equipe. Ao contrário, você pode ter atingido o grau máximo da mediocridade. Em casa, no trabalho, precisamos ser honestos conosco mesmo e não desanimar, mas rever os nossos conceitos e, utilizando da inteligência que fomos dotados, trabalhar sempre para que, independentemente do perfil e da personalidade de cada um que conosco convive, possamos sim construir uma verdadeira equipe, uma comunidade que viva efetivamente o amor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos
para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Eu quero fazer a diferença onde for, com carinho ouvir a voz do meu Senhor, dedicar a minha vida em ser fiel. Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor. No orgulho, na disputa e no desamor, não me levarão a nada. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meus amigos, existem, com certeza, dezenas ou até centenas de obras que discorrem sobre o tema de como fazer amigos e influenciar as pessoas. Todos os estudos, teses e teorias, para não fazer outra coisa senão pegar uma das mais famosas frases de Jesus e simplesmente aplicar às diversas situações da vida humana. É a famosa regra de ouro, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Isto é, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Em Mateus 7, versículo 12, Jesus vem dar formato e um testemunho contundente de um ditado que se tornou conhecido de muitas religiões da humanidade, que é: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você mesmo. E esta ideia, ou esta frase que vem sendo explorada por uma infinidade de autores, nada mais é do que o que o próprio Mestre de Nazaré chamou de amor. O amor, infelizmente, é uma palavra que ao longo do tempo foi desgastada pelo uso e abuso e pode significar tudo para uns, como também pode significar nada para outros. É pena que para algumas pessoas o amor é apenas um sentimento vago, uma emoção, um afeto, uma caridade, filantropia e tantas coisas mais. E assim se foi, como ainda vai, se perdendo a essência e o significado do verdadeiro amor. O amor pregado por Jesus como cerne da religião é uma atitude que toca cada gesto, cada decisão, cada palavra, cada pensamento. O amor nos configura. O discípulo amado de Jesus vai resumir tudo isso em uma carta dizendo radicalmente que Deus é amor. A amorosidade é um jeito de ser no mundo. Resta-nos tão somente fazermos uma adesão incondicional a esta premissa, a este jeito de ser que é o verdadeiro amor. Quando Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração", estava querendo nos ensinar esta lição, a cordialidade. Portanto, meus amigos, amar é fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós mesmos. Esta é uma regra muito simples. É a regra prática que pode ser aplicada nas mais diversas situações, inclusive no modo de relacionar-se com pessoas que muitas vezes consideramos pessoas difíceis. E o líder cristão amoroso tem que saber muito bem disso. Para nossa reflexão se tornar mais prática, vamos pensar num professor. Como deveria ser um professor amoroso? Certamente não é aquele que pensa que está na sala de aula apenas para ensinar. O professor amoroso
está na sala de aula, principalmente para fazer o aluno aprender. E entre ensinar e aprender existe uma distância, como entre o céu e a terra. Quem apenas ensina tem o foco no conteúdo, que conhece e que está preparado para transmitir aos seus alunos. E ter o foco exclusivamente no conteúdo é como ter o foco principal em si mesmo. Por mais sabido que seja o professor, se os seus alunos passarem o semestre todo calados, aprenderão muito pouco. E esse pouco ainda poderá ser rapidamente esquecido por falta de relevância vital. O mestre amoroso é diferente. O foco está no discípulo. Ele conhece a luz interior que está em cada pessoa. E ele próprio humildemente se coloca diante de outro como um aprendiz. Se nos posicionarmos assim em nossa vida, damos sempre oportunidade ao outro de questionar mais, de fazer mais perguntas e, consequentemente, a possibilidade de estreitamento de um melhor diálogo. Não faça aos outros o que não quer que seja feito a você. Esta frase é tão antiga, repetimos tantas vezes, porque ela tem origem, inclusive, que é discutível. Alguns atribuem ao sábio chinês Confúcio. Porém, Cristo parece não ter ficado completamente satisfeito com esse pensamento. Embora alguns achem que o que Jesus fez foi apenas uma reprodução de um pensamento já conhecido por todos, ao analisarmos a fundo, veremos que ele mudou totalmente o foco. Enquanto o provérbio original ensina a não realizar algo ruim, não faça, Jesus ensina algo mais profundo, pois em vez de colocar uma proibição de ensinar, de deixar de fazer o mal, ele mostra o que devemos fazer o bem ao nosso semelhante. Com um olhar superficial, pode não transparecer a diferença, mas é como aquela história atribuída a Albert Einstein. O mal não existe, é na verdade a ausência do bem. Portanto, se não quero o mal para mim, não tenho que deixar de fazer o mal, e sim fazer o bem. Concluindo o nosso programa de hoje, proponho nos fazermos alguns questionamentos. O que estamos fazendo pelo nosso próximo? Ajudando ou condenando? Ensinando ou humilhando? Estendendo as mãos ou empurrando-o para o buraco? Se focamos nossa vida em fazermos somente o bem, concluiremos que não existem pessoas difíceis e, com certeza, incontáveis serão os benefícios que nós mesmos receberemos. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A produção do programa de hoje foi apoiada em um artigo de João Carlos de Almeida, publicado no livro Como Liderar Pessoas Difíceis. Mais uma vez agradecemos sua audiência e te convidamos a estar conosco na próxima quinta-feira, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira. Conto novamente com a sua audiência. Eu não quero ser mais um em meio à multidão, ser guiado apenas pela emoção, ter um nome de cristão e não saber amar. Eu quero é fazer a diferença onde for, com carinho ouvir a voz do meu Senhor, dedicar a minha vida em ser fiel. Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor. No orgulho, na disputa e no desamor, não me levarão a nada. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar.
fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu não quero mais ficar calado por aí. Quando Deus me ordenar, não vou fugir. Quero orar, profetizar e ver acontecer. Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor, procurar obedecer ao meu Senhor. Quero ver sua promessa se cumprir em mim. Ser um crente abençoado, transformado, cheio de unção. Quero ser o sal da terra, luz, a inspiração. Quando eu orar, quero ver o céu se abrir. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia. Andar e ser guiado pela sua direção. Fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, todo dia. Andar e ser guiado pela sua direção. Fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver.